Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Blockstrike, paradoxo que destruiu o jogo. Aqui pelo Cosminho aí, ó. Vocês não conhecem ele? Se inscreve lá, deixa o like lá, beleza, rapaziada? Nós vamos ver o que destruiu o Blockstrike agora. Blockstrike, o jogo que poderia ter se tornado um dos jogos mobiles mais famosos do mundo, tendo Isso aqui é verdade, tá? Mano, se o Blockstrike tivesse feito tudo certinho na época, mano, ele seria o que o Free Fire já foi um dia também, tá ligado? Então, ó, o Blockstrike tinha muito potencial, mano. chance de se tornar o maior game mobile por ser simples e divertido, mas por sorte acabou se tornando um dos maiores jogos em um período de curto tempo. Pequenos youtubers mobiles se tornaram grande ao ponto de conseguir 100k de inscritos. Mas por algum motivo o jogo se tornou a própria armadilha gamer. O que você acha que destruiu o Blockstrike, rapaziada? Será que foi a falta de atualizações? Será que foi a falta de ouvir a comunidade? Será que foi a falta de inovação? Será que foi a falta de investimento? O que você acha que foi? Comenta aí, tá? Deixa o like e se inscreve aqui no canal também, tá? Vamos ver aqui qual foi o motivo, na visão do Cosminha aqui, por que o jogo faliu, rapaziada. E caiu à falência em 2021 e assim entrando em um sistema de loop infinito, fazendo youtubers, players e até hackers voltarem pro jogo, que sim, é um jogo esquecido e para uma palavra para isso seria o paradoxo Paradoxo do Blockstrike, rapaziada. O que aconteceu? Vamos ver agora. de Blockstrike. Antes de começar esse vídeo, conto com seu apoio deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para colaborar muito Caiu ali, seu ruim. com o nosso conteúdo e também com o nosso canal, que aborda agora um novo estilo de vídeo. Então, espero que você goste. Esse cara é um comédia, né? Ele fala, não, agora o canal aborda um novo estilo de vídeo. Nunca mais postou, tamo junto. Em 2017 e 2018, o jogo ficou entre um dos melhores jogos mobile daquela época, Pra mim foi 2016, 2017. 18 pra mim já tava, tá ligado? Já tava... tendo top 200, certo? Ele ficou lá um bom tempo. E hoje, em 2022, está esquecido como muitos jogos bons que ficaram escondidos no mundo game mobile. Mas será mesmo que o jogo ainda pode bombar? Ou tem o potencial de se tornar um jogo Será? muito famoso ainda? Olha, sendo sincero, Fica vendo, ó. Repare. a realidade é que é bem difícil de um jogo desse explodir de novo. Pelo fato de ter 5 anos de idade, já se tornando velho. 5... 5 anos de idade, rapaziada. Aquela época lá, o Blockstrike tinha. Eu conto, vocês contam, rapaziada. Aquela época lá, o Blockstrike tinha 5 anos de idade. Eu conto, ou vocês contam, rapaziada. Temos casos atípicos como Among Us que bombou Among do Us? nada, mas não podemos colocar isso como exemplo. Hoje o que nós mantém ativo ainda é os youtubers e players, que mantêm um fluxo ainda de players ativos no jogo, só que tem um paradoxo que atinge os youtubers. Nós criamos a ideia que o jogo pode voltar a crescer ou até mesmo bombar, só por ver 2.000 players ativos. Mano, naquela época tinha 2.000 players ativos, velho. Eu conto, vocês contam, rapaziada. Isso não é bom, sinceramente. Só que pelo lado ruim, a Reset Studio, dona do jogo, Reset. criou um medo em nós do que não daríamos certo em outros jogos, pelo fato de acharmos que o BS é o único jogo que temos público. Será que o Blockstrike é o único jogo que a gente tem público? Na opinião dele, ele disse que nós, youtubers de Blockstrike, não daríamos certo em outro jogo. Mas será mesmo? Será mesmo que nós, youtubers de Blockstrike, não daríamos certo em outro jogo? Mas na verdade, temos um medo de ficar sozinho de novo e o que faz youtubers de BS se tornarem independentes do jogo até hoje. No Blockstrike, na comunidade BR, temos figuras icônicas como Raik ou Aí, que brabo. até mesmo o Drake fizeram muito sucesso Drake? no Blockstrike e Quem é levaram o Drake? jogo para outro patamar, isso é verdade. Só que não ao ponto de tornar o jogo famoso o suficiente para meio que falar que ele é um sucesso. E pelo ponto dos players, também temos um dos players que destacaram muito, sendo muito bom na WP, que é o Sávio, certo? Se Hein? tornando também um É outro brincadeira youtuber de com esse grande Sávio. sucesso na comunidade, fazendo highlights incríveis sobre o jogo. Tivemos vários youtubers que se tornaram muito reconhecidos na comunidade também, como a youtuber Karuma, que fez grande sucesso também, sendo uma garota que dedica o seu tempo a gravar A única mulher que sabe jogar Blockstrike. Blockstrike ainda. Olha que interessante isso. Como também outro atípico caso, temos o Shuba, que o cara não cansa de fazer conteúdo. O cara posta live, É engraçado ele falar isso, né? Que eu não canso de postar conteúdo.
E eu estar postando conteúdo agora, em 2026, moleque. Caralho. É conteúdo, sempre dedicando seu tempo ainda ao Blockstrike. Também temos o KMT, o último noob da Terra, muitos outros youtubers que fizeram grande sucesso no jogo e deixaram sua marca nesse jogo pequeno. O fato de existir um paradoxo que inverte tudo isso e colocando todo esse aglomerado de youtubers e players junto nesse potezinho chamado Blockstrike, deixando uma comunidade totalmente esquecida, que na realidade quase nenhum player novo que entra aqui veio pelas buscas do YouTube ou até mesmo sim por verdade. recomendação da Play Store. Mas também a Resec Studio Resec? destruiu o jogo de pouco em pouco e isso afetou diretamente toda a comunidade. Mas chegamos a uma pergunta. Mano, e pensar que esse nubinho aqui acima de mim, ó, ele foi jantar e nunca mais voltou, velho. Já parou pra pensar nisso, velho? Que esse GT Underline Gamer R. Não. GT Underline Gamer 768, ele foi jantar e nunca mais voltou pro Blockstrike. Já parou pra perceber, mano? Na moral, será que ele joga até hoje? Mano, alguém adiciona esse cara aí, na moral. Alguém adiciona esse malandro aqui, ó. GT Underline Gamer 768. Alguém adiciona esse cara aqui e vê se ele joga até hoje, na moral. Mas chegamos a uma pergunta que até hoje é usada. Será mesmo que o BS foi famoso? Será que o Blockstrike foi famoso, rapaziada? A gente vai entender agora, manobre. Devemos levar opinião com estatística primeiro, certo? Bora falar em demonstração do passado, onde tinha muitos players novos vindo pro jogo todo dia. Em 2016 e 2017, chegamos a um ponto onde tem um fluxo de players em quase 10 mil players BR todo dia, e isso é muito bom. Mano, já pensou, mano? 10 mil players todo dia, velho. Só que para uma outra realidade, isso não era suficiente ao ponto de ser um jogo de sucesso, porque na verdade isso não foi um sucesso. Foi apenas uma tendência de jogos daquele tempo, daquele período curto. Ou seja, tendências tendem a acabar em algum momento. E claro isso, a Resec Studio teve essa oportunidade de fazer o jogo se tornar um dos maiores jogos da Play Store. Poder bater de frente Player Store? com Roblox. Mas é claro que nem sempre é como queremos. E hoje nós vemos uma comunidade pequena e totalmente isolada, onde poucas pessoas conhecem ou lembram do jogo. É como no vídeo de um youtuber que postou há pouco tempo. O BS é um jogo que fez sucesso apenas no passado. Então, mano, pra quem tá fora da bolha, velho, o Blockstrike é só uma nostalgia, tá ligado? Os caras nem lembram do Blockstrike. O Blockstrike é foda-se pra eles, tá ligado? É só um bagulho lá do passado, mano. Toda vez que alguém fora da bolha fala de Blockstrike, os caras falam, ah, nostalgia, ah, não sei o que lá, tá ligado? Pra eles o jogo foi só uma coisa que passou na vida deles, tá ligado? Isso se tornou história. O fato de manter uma comunidade ainda ativa no YouTube, ou é pela alegria do youtuber de conseguir trazer sempre conteúdo novo e inovador pro jogo, pra achar de diferente e ficar feliz em postar esse conteúdo para poucos players que tem ainda, ou até mesmo pelo próprio dinheiro. Mas isso sim é um bom motivo, cara, porque isso movimenta ainda a comunidade. Mesmo não sendo o suficiente para manter as pessoas independentes, acabamos tornando dependentes do jogo para conseguir pelo menos um dinheirinho suficiente para pagar contas ou se alegrar. E isso na verdade se torna uma grande empresa, onde você é obrigado a postar vídeo todo dia para pelo menos conseguir esse mínimo de dinheiro. E isso é ridículo. O paradoxo entra aí pelo fato de sempre voltarmos para o BS, o jogo que ativa lembranças boas, nossas e antigamente, e até mesmo antes da pandemia, que influenciou também muito. Nossa, pandemia, e tudo isso está conectado a uma linha de tempo, onde queremos lembrar aquele tempo bom, onde podíamos jogar Blockstrike com várias pessoas, vermos youtubers icônicos como o Dre, e voltarmos a ter aquele sentimento bom de felicidade com apenas um jogo bem simples e não muito complicado de jogar. E isso que era bom de verdade. E chegamos ao ponto onde está o paradoxo de Blockstrike. E qual é o paradoxo? Ele não explicou direito, rapaziada. Ele explicou? Não. Não explicou, não. Não explicou. Qual que é o paradoxo? Volta o vídeo aí e entenda.